Estamos gravando. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos começar a falar aqui da nossa aula. Falar primeiramente dos conceitos básicos, passar rapidamente aí. Nós vamos falar de teoria de voo de baixa velocidade. Bom, teoria de voo de baixa velocidade, nós vamos considerar que a nossa aeronave ela está voando abaixo de 350 nós. Você vai falar, porra, Luiz, mas 350 nós é uma velocidade já considerável. Mas a gente considera abaixo de 350 nós, porque em teoria de voo de baixa velocidade, nós vamos considerar primeiro que o ar é incompressível, ele não se comprime, o que na verdade é errado, o ar vai se comprimir sim, mas para a teoria de voo de baixa velocidade, nós vamos considerar o ar incompressível. O que significa isso? Significa que nós vamos desconsiderar essas variações de compressão. Essas variações de compressão a gente só vai estudar literalmente no stall. Ou stall de baixa velocidade, aquele stall de falta de sustentação por baixa velocidade, ou stall de alta velocidade, que a gente vai falar um pouquinho mais em teoria de voo de alta velocidade, né? Que a gente vai trabalhar com número Mach, onda de choque. E aí, quando a gente vai falar em teoria de voo de alta velocidade, lá mais para o final do curso, que a gente vai falar aqui também, nós vamos amassar e jogar fora tudo que a gente sabe de teoria de voo de baixa velocidade, porque nada praticamente vai se aplicar em teoria de alta. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber são os conceitos, e esses conceitos eu tenho que ter muito forte. Primeiro, a terceira lei de Newton, que é a lei que vai basear o princípio do nosso voo. Né? A terceira lei de Newton diz que para toda ação existe uma reação de igual intensidade e sentido oposto. Significa que o meu avião, como sendo um aeródino, não é um aerostatus, é um aeródino, ele vai precisar de velocidade. Aquela velocidade vai fazer o fluxo de ar passar de maneira laminar em cima do extradorso da asa, lá no centro de pressão, onde vai gerar aquela força que vai empurrar o avião para trás e para cima, causando a sustentação, né? A resultante aerodinâmica e, por fim, a sustentação. Nisso, eu tenho que considerar o quê? Primeiro, o peso. O que é o peso? O peso é a resultante da força da gravidade em um corpo. Lembrando que o peso é variável. A massa, ela é invariável, né? Massa é a quantidade de matéria existente num corpo. Mas por que o peso é variável e a massa é invariável? A gente considera primeiramente o peso pela gravidade, certo? Então, se eu falar aqui hoje na Terra, aqui no planeta Terra, onde eu estou, no meridiano do Jaguaré, eu peso 90 quilos. Estou um pouco acima do peso, tal, mas ok, mas aqui eu peso 90 quilos. Se eu conseguir ir lá para a Lua, naquela atmosfera da Lua, com a gravidade da Lua, eu vou ter no mesmo momento lá, exatamente, o meu corpo, eu, que peso 90 quilos aqui na Terra, vou ter 30 quilos lá. Por quê? Como que acontece isso? O meu peso variou, mas a minha massa não, meu tamanho não diminuiu. Mas o meu peso variou. Ele varia conforme a gravidade. O meu tamanho, a minha massa continua a mesma. Então eu chego na conclusão que, na verdade, eu não estou gordo, eu estou no lugar errado. Eu poderia estar na Lua e eu poderia estar bem abaixo do meu peso ideal. Mas não é o caso. Bom, eu tenho que saber também o que é a força. A força é a designação de tudo que vai tirar qualquer objeto de seu repouso. Isso é uma força, tá? E para a força eu tenho que aplicar uma coisa chamada aceleração. A aceleração é a capacidade que um objeto tem de variar positivamente ou negativamente a sua velocidade, tá? Dentro de uma unidade de tempo. Eu posso aumentar ou diminuir, mas geralmente a gente fala de aceleração de aumentar dentro do espaço-tempo a sua velocidade. E velocidade, o que é? Nada mais que a distância que um corpo consegue percorrer por unidade de tempo, né? Se a gente fala de física, né, a gente consegue falar delta S sobre delta T, eu consigo saber a velocidade, ou seja, eu tenho espaço e eu tenho tempo. Eu consigo calcular a velocidade que esse corpo apareceu. Eu vou ter que também saber, isso é muito claro na minha cabeça, o que é centro de gravidade. Bom, centro de gravidade é o ponto onde é aplicado todo o peso de um corpo, tá? Ou seja, é onde eu tenho o peso. Se eu falar de um carro de corrida, eu vou falar que o carro de corrida ele tem que estar mais no chão para o centro de gravidade dele estar mais baixo, ou seja, para o peso dele estar mais próximo ao solo. Se eu falar de uma aeronave, onde está o centro de gravidade? Onde está o peso dessa aeronave? Está aplicado no cruzamento dos três eixos dela. A gente tem três eixos da aeronave: longitudinal,
lateral ou transversal e vertical. O cruzamento desses três eixos se dá o centro de gravidade, ok? Bom, eu posso variar o centro de gravidade numa aeronave? Posso. Eu consigo variar ele mais para frente, mais para a proa da aeronave, ou mais para a cauda. Esse centro de gravidade a gente consegue variar. Isso aí o piloto faz pelo peso e balanceamento. A gente vai falar muito sobre isso durante o curso, mas de cara, eu já falo para vocês que todo mundo prefere voar com o centro de gravidade ligeiramente à frente da aeronave. Por quê? Porque se eu tiver um stall, uma perda de sustentação, o meu avião tem a tendência de cair primeiramente o nariz dele. Então, se cai o nariz, eu consigo voltar a velocidade e fazer com que a velocidade passe em cima das minhas asas, centro de pressão, para criar novamente aquela sustentação. Se eu cair de cauda, aí eu entro em parafuso chato, já não consigo recuperar. Porém, eu falei de centro de pressão. O que é o centro de pressão? O centro de pressão é o ponto em uma asa, o único ponto de uma asa responsável por gerar sustentação. Ele vai estar localizado na maior distância que eu tenho da parte de baixo da asa, do intradorso até o extradorso. Aquele terço da asa onde ela é mais gordinho, onde ela é mais distante, lá está o centro de pressão. E o interessante é que o centro de pressão, ele é o único ponto numa asa que vai gerar sustentação, tá? Eu posso ter uma asa gigantesca, enorme, a área da asa aumenta, a minha sustentação aumenta. Porém, quando eu falo de sustentação, ela é dada no centro de pressão. É onde o ar, o vento relativo, tem que passar de maneira laminar. A gente vai falar disso rapidamente aqui, só para a gente dar essa ênfase na parte de teoria. Bom, a gente também tem que falar em teoria de voo de aerodinâmica, né? A aerodinâmica é uma ciência e a ciência que estuda o escoamento do ar em superfícies sólidas, tá? Uma superfície mais aerodinâmica é uma superfície que se desloca melhor entre o fluido. Ela vai ter menos arrasto. O que é o arrasto? O arrasto é a resistência ao avanço, né? É aquela força que resiste ao meu avanço. Eu gosto de explicar o arrasto falando de piscina. Todo mundo já entrou numa piscina, né? Espero que sim, que é bem legal. E aí você entra na piscina e você tenta correr, entra numa piscina com água até o peito e tenta correr. Você vai ver que é muito difícil correr na piscina. Por quê? Porque para eu correr, eu tenho que fazer com que toda aquela água, que é um fluido, ela se desloque por volta do meu corpo. Então, quando eu tento me deslocar na água, ela não quer abrir espaço para mim. Eu tenho que fazer muita força para abrir. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, quando eu faço força para abrir, quando eu tento correr, eu sinto aquela resistência. Essa resistência a gente chama de arrasto, aquela resistência ao avanço, aquela resistência que eu tenho para conseguir me locomover dentro de um fluido, tá? O ar é um fluido, a água é um fluido, a diferença do ar e da água é a densidade. Bom, quando a gente fala de aerodinâmica, a gente pode falar também de superfície aerodinâmica. O que é uma superfície aerodinâmica? Aquela que contém pequena resistência ao avanço. Em literaturas mais antigas, vocês vão ler também alguma coisa sobre corpo fuselado. É um corpo que também contém pequena resistência ao avanço. É um corpo aerodinâmico. Então, superfície aerodinâmica, contém pequena resistência ao avanço. Corpo fuselado é uma superfície aerodinâmica que também contém pequena resistência ao avanço. Quando a gente fala de superfície aerodinâmica, eu também me remeto ao aerofólio. O que é o aerofólio? É aquela superfície aerodinâmica, porém, ela é capaz de me dar reações úteis. No caso da aviação, a superfície aerodinâmica que dá uma reação útil para a gente é a asa. Então, a asa é um aerofólio, tá? A asa ela vai fazer com que o ar passe de maneira diferente do extradorso e do intradorso, causando uma diferença de pressão. Então, o meu voo só acontece porque eu tenho velocidade e essa velocidade gera uma diferença de pressão entre o intradorso e o extradorso. Eu tenho uma pressão maior embaixo do intradorso, que é a pressão estática, e eu tenho uma pressão menor em cima do meu extradorso da asa, que é a pressão dinâmica. Faz com que a pressão estática empurre essa asa para cima, e assim que gera uma parte da sustentação. Bom,
Nós vamos falar muito também nesse curso em teoria de voo, em conhecimentos técnicos, em meteorologia, em regulamentos, em tudo, até em navegação de densidade. O que é densidade? É a quantidade de matéria por unidade de volume, tá? Nós vamos falar muito da densidade do ar, porque o que importa para a gente é o ar. O avião, ele voa baseado na velocidade em cima da sustentação gerada pelo ar. Ou seja, quanto mais denso esse ar, quanto mais partículas de ar eu tenho num determinado volume, melhor para mim. Por isso que quando o tempo está frio e seco, a sustentação é melhor. Quando o tempo está quente e úmido, a minha sustentação ela vai ser reduzida. Eu preciso, e a gente vê isso, o dia que vocês forem voar, literalmente fazer as horas de voo, vocês vão perceber que decolar ao meio-dia, num tempo de verão, é praticamente impossível. Eu não faço isso com o meu avião. É isso Porque eu que eu sei que ia eu. perguntar. Desculpa dar uma cortada aqui, 2 segundos, porque Pode falar. quando eu vou, pego o voo do Catar ou de Dubai, o voo sai só de madrugada. Não tem voo que sai de dia no verão. É, E isso é devido ao calor. é devido à densidade do ar, né? Você imagina, você vai pegar uma aeronave para. Isso acontece muito com cargueiro, tá? Cargueiro só voa na madrugada, que é o horário mais frio do dia. Mas aí você pega do Catar, que provavelmente o Catar é seco, né? Não é um lugar úmido, imagino eu. Porém, é muito frio. Como é um clima de deserto, a gente tem uma temperatura extremamente alta durante o dia e uma temperatura bem mais baixa durante a noite. Então, eu posso chegar durante o dia a 45 graus e durante a noite menos 20 graus. Isso não é tão anormal de acontecer. Porque sem conhecimento nenhum de aviação, até então na época, eu via esses voos saindo só de madrugada e eu falei, gente, tem alguma coisa ligada com temperatura aí. Sim. A temperatura, ela vai mexer principalmente com a densidade. Então, o que anda junto? Pressão e densidade. Temperatura alta, pressão e densidade baixa. Temperatura baixa, pressão e densidade altas. Se a gente olhar para um voo comercial numa aeronave grande, pesada, onde eu estou repleto de passageiro cheio, eu preciso de pista. Então, pensando na segurança, eu prefiro decolar com esse avião no momento mais frio do dia. Pousar, eu até consigo pousar no horário quente. É ruim? É, mas eu consigo parar. Eu vou vir com velocidade, sustentação e vou tocar. O avião, ele fica, para vocês entenderem, o comando da aeronave fica uma porcaria, fica mais mole, fica borrachudo. Sabe quando você vai puxar, cabrar a aeronave, você puxa o manche e você sente que muita pouca coisa acontece, ele fica mais, parece que ele está largo. A sensação que eu tenho é que ele está largo. Você vai puxar o manche, ele não reage. Perde o ajuste? Não, ele perde eficiência, porque você não tem partículas de ar suficiente para dar aquela reação aerodinâmica. Ela está reduzida. Então, a densidade é extremamente importante no nosso voo. Se eu não te... vamos pensar aqui, vamos sair de teoria de voo de baixa velocidade, vamos falar de ônibus espacial aqui. Vocês sabem como que é feito a movimentação, a manobra de qualquer espaçonave, no caso, no espaço? Porque lá não tem ar. Vamos considerar que lá não existe ar, né? Já lá não tem ar. Então, como que é feito isso daí? Eu tenho bolsas, na verdade, bolsa não, cilindros de ar sob pressão, que para movimentar a aeronave vão trabalhar com a segunda lei de Newton, que é a inércia. Então, eles jogam ar, então a inércia vai jogar o ar, aí entra a terceira lei de Newton. Para toda ação existe uma reação. Então, primeira lei, a inércia. Eu coloquei em movimento. Ele vai começar a se movimentar. Certo? Ele vai começar a se movimentar. Depois, para parar, eu tenho que jogar ar do outro lado. Ou seja, ele trabalha com jatos de ar. Por quê? Porque eu não tenho a densidade do ar. Então, ele vai ficar eternamente rodando lá, se eu não parar. Diferente da sustentação aqui no planeta Terra, que a gente tem uma atmosfera. Então, a atmosfera, ela vai segurar a aeronave. Quanto mais quente, mais úmido, menor a densidade do ar.
Então, sempre que vocês forem falar sobre densidade, vocês têm que saber que para melhorar a densidade, eu tenho que estar mais frio e mais seco, tá? Pressão e densidade andam juntas. Eu falo que são duas amiguinhas que andam de mão dada juntas. Agora, a temperatura, ela é totalmente oposto. Eu digo que é inversamente proporcional à pressão e densidade. Quando está todo mundo com problema respiratório, junho, seco pra caramba no hospital, a melhor época para voar. Quando está todo mundo no verão, chuva à tarde, gostoso, aquele calor, é uma porcaria para voar. Aí volta, você estava comentando que você não voa ao meio-dia por causa disso. É porque o George está até aqui, né? Eu tenho medo de varar a pista, né? Eu tenho medo de não conseguir decolar com o meu avião. A pista que eu opero, ela tem 650 metros. Ou seja, ela não me permite erro. É um porta-aviões. Então, se vocês fizerem a conta, se eu passar a 80 milhas lá, eu vou demorar 4 segundos para percorrer essa pista toda. Então, eu não tenho muito gap para erro. Então, se eu não tiver com a temperatura... Primeiro, se eu tiver com a pressão alta, beleza. Agora, se eu tiver com pressão baixa, eu não vou. Se eu estou lá com a pressão lá 915 e tal, eu nem subo no avião. Eu olho lá, vejo a pressão. Tá úmido, tá quente, não vai dar certo. Não vai ser interessante o voo. Voando é outra coisa. Agora, para decolar, não é legal. Ou você está muito grande para conseguir decolar essa aeronave, ou você vai ter problema aí para conseguir fazer uma decolagem dentro daquele envelope que a gente chama de segurança. Obrigada. Certo? Alguma dúvida aí, pessoal? Vocês estão muito calados hoje aqui, né? Boa noite. Então, densidade alta, pressão alta, professor? Densidade, ó, pressão e densidade andam juntas. Coloca na cabeça de vocês. O Chico pode ser chamado de Francisco, né? Na verdade, o Francisco é o Chico, não é? Certo. Também pode ser chamado de Chiquinho pelos íntimos, não pode? Pode. Então, pressão e densidade é a mesma coisa. A pressão é a unidade de força por volume. Densidade é a quantidade de matéria dentro de um corpo. Então, quando a gente fala de pressão e densidade, a gente está falando que os dois estão juntos, tá? Andam sempre juntos. O que é inversamente proporcional à temperatura? Temperatura baixa, bom. Temperatura alta, negativa. É inversamente proporcional. Tá. Beleza? Tá. Valeu. Mais alguém com dúvida aí? Então, vamos seguir. Bom, então, só falando aqui, ó. Densidade, quantidade de massa por unidade de volume. Pressão é a força aplicada por unidade da área, né? A gente tem duas variáveis que a gente vai utilizar bastante aqui. A pressão dinâmica, que a gente fala o ar em movimento, é o fluido em movimento, e pressão estática, que é o ar sem movimento. É claro que voando, eu vou ter pressão dinâmica, basicamente, mas eu vou ter uma pressão dinâmica com mais velocidade em cima, com menor velocidade embaixo, tá? Então, a que tem menos velocidade, que é a mais próxima da pressão estática, ela é mais forte que a pressão dinâmica. Bom, vento relativo. Se alguém já viu alguma aula minha, sabe que é o vento relativo. É o vento que tem a mesma direção, mesma intensidade, o sentido oposto do meu deslocamento, o meu como aeronave, né? É aquele vento que vem contrário ao meu deslocamento. E o vento relativo, ele é simples, o pessoal gosta de confundir. O vento relativo, ele te atinge com a mesma direção, tá? Beleza. Com a mesma velocidade, o sentido oposto. Ok. Se eu estou subindo, o sentido oposto, ele está descendo. Se eu estou descendo, ele está subindo. Se eu estou atingindo o vento relativo a 30 graus subindo, o vento relativo me atinge a 30 graus descendo. Se eu atinjo o vento relativo a 200 nós, o vento relativo me atinge a 200 nós, tá? É exatamente igual, só vai mudar o sentido. Ele é contrário a gente, ele vem de encontro à aeronave, ok? Tranquilo? Bom, vamos falar rapidinho das partes da asa, que vocês já sabem, né? Bordo de ataque, a gente vai falar... Deixa eu pegar aqui meu aviãozinho aqui. Bordo de ataque é a parte dianteira da asa, é a parte que ataca o vento relativo. O bordo de fuga é a parte traseira da asa, a parte da onde
eu tenho escoamento do arrasto, onde sai, né, o ar da asa, eu tenho o intradorso, que é a parte de baixo, o extradorso, que é a parte superior. O intradorso também pode ser chamado de cãbra inferior ou ventre, tá? A gente pode chamar de cãbra as partes de cima e de baixo da asa, né? Cãbra inferior ou ventre. A parte de cima do extradorso pode ser chamada de cãbra superior ou dorso. Essa parte onde a asa se junta na fuselagem, a gente chama de raiz da asa. Como nós já sabemos, todo o peso da aeronave é aplicado em um ponto chamado de centro de gravidade. E o centro de gravidade também é o ponto do cruzamento dos 3 eixos da aeronave. O eixo longitudinal, que vai da proa até a cauda da aeronave. Nós temos o eixo lateral ou transversal, é o único eixo que tem 2 nomes, tá? Eixo lateral ou transversal, que é o que passa por cima das asas, né? E nós temos também o eixo vertical. O eixo vertical é de cima a baixo. O cruzamento desses 3 eixos na aeronave vai me dar o centro de gravidade, que é o ponto onde é aplicado todo o peso. No eixo vertical, a gente vai falar bastante disso em teoria de voo e conhecimentos técnicos. Eu tenho o movimento de guinada, que é para a esquerda e para a direita, que é feito pelos pedais. No eixo lateral transversal, eu tenho o movimento de cabrar ou picar, arfagem, que é para cima, tangagem para baixo, que é feito com o manche para frente ou para trás, mexendo o profundor ou leme de profundidade. E nós temos também o eixo longitudinal, onde nós vamos ter o movimento de rolagem, bancagem ou inclinação lateral, que é realizado pelo manche para a esquerda ou para a direita, movendo os ailerons. Ok? A gente vai explicar mais esses movimentos, vocês já estão até cansados disso, mas nós temos que ter essas bases aqui. Bom, olhando aqui esse slide, a gente consegue ver o que é cada parte aqui da asa, né, do avião. Nós temos a distância de uma ponta a outra da asa, que a gente chama de envergadura. Nós temos a distância do bordo de ataque ao bordo de fuga, que a gente vai chamar de corda, tá? É a corda. Pode ser corda, corda média aerodinâmica, enfim, a corda, tá? A corda média aerodinâmica, ela está errada nessa imagem, porque ela é outra, é uma que acompanha o perfil da asa. Mas ela também serve como medida da parte de largura da asa, do bordo de ataque ao bordo de fuga. Nós temos na aeronave, como a gente já viu em conhecimentos técnicos, os controles primários de voo, né, que são aileron, leme de direção e profundores. Sem esses, eu não consigo fazer nada. Alguma dúvida, pessoal, por enquanto? Tranquilo, por enquanto. Beleza, então vamos lá. Tudo certo, comando. Ó, lembrando, vocês podem parar a qualquer momento aí. Vamos falar um pouquinho de escoamento, tá? Escoamento é muito importante porque a gente vai, literalmente, depender dele para voar, tá? É extremamente importante. A gente tem 2 tipos de escoamento. A gente tem o escoamento laminar e o escoamento turbilhonado. O bom para o voo é o laminar, né? Escoamento laminar é reto, retilíneo, uniforme, sem a troca de partículas de ar a todo momento. O escoamento turbilhonado é aquele todo bagunçado, que nós vamos ter no arrasto, e o arrasto não é bom, tá? Aí a pergunta que vem natural na nossa cabeça: ô Luiz, mas não tem como a gente retirar o arrasto? Retirar não tem, tem como a gente diminuir. Se a gente aumentar a envergadura de uma asa, eu diminuo o arrasto, mas eu não vou cessar ele. Qual seria uma asa que, se eu construir, não vai ter arrasto? Seria uma asa infinita, porque o arrasto da asa, ele tem a tendência de caminhar por toda a asa e vazar e sair pela ponta de asa. Ele sai como arrasto induzido, que é o arrasto da ponta de asa. Então, para eu eliminar esse arrasto induzido, que é o arrasto da parte que produz sustentação, eu teria que ter uma asa infinita. Como não dá para ter, a gente vai tentar trabalhar esse arrasto com algumas outras maneiras aí, tá? Eu tenho 2 conceitos também que eu tenho que falar em teoria de voo: tubo real e tubo imaginário. É bem simples. Tubo real é aquele palpável. Se eu pegar minha lapiseira, ela é um tubo real, ela é palpável. Tubo imaginário é aquele que não é palpável. Vamos dar exemplos disso. Nós temos a mangueira e a água que sai da mangueira. A mangueira é um tubo real, eu consigo segurar. Já a água que sai pela mangueira, que mantém o mesmo formato da mangueira, é o tubo imaginário, tá?
Se nós pegarmos a mangueira ainda como exemplo, aquela água que sai retinha na mangueira, ela tem um escoamento laminar. E quando ela começa a perder força, ela começa a se mexer, é o escoamento turbilhonado. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida nessa parte do escoamento? Tranquilo. Beleza, vamos me passando aí para a gente tentar adiantar aqui. Essa aula serve para vocês tirarem dúvidas, tá, pessoal? Para vocês mandarem aqui, porque são aulas que eu já liberei para vocês, então eu repasso para ver as dúvidas de vocês. Bom, quando a gente fala de teoria de voo de baixa velocidade, a gente vai lembrar do Teorema de Bernoulli. Teorema de Bernoulli, Daniel Bernoulli, ele fez, né, o tubo de Venturi. O que basicamente ele faz? Ele pega um tubo e nesse tubo ele tem um afunilamento. Né? Ele aperta, tem um afunilamento. Quando você passa com ar, um fluido, no caso, dentro desse tubo, o que acontece no afunilamento? A maioria das pessoas vão falar, ele se comprime. Mas não. A gente fala que teoria de voo de baixa velocidade, nós consideramos o ar incompressível, ou seja, ele não se comprime. No afunilamento, ele vai aumentar a sua pressão e a sua velocidade, certo? O que acontece, então? Ele sai com uma velocidade X, a hora que ele passa dentro do afunilamento, ele aumenta a sua velocidade, duplica, triplica, não sei, mas fica X mais 1, alguma coisa diferente. Então, ele vai aumentar a velocidade. Por que ele aumenta a velocidade? É simples. Imagina que eu tenho uma quantidade de ar passando, e essa quantidade, ela não vai se comprimir. Eu tenho que continuar passando a mesma quantidade de ar. Porém, eu espremi o caminho, estrangulei o caminho. Ele vai ter que passar esse ar com mais velocidade, muito mais velocidade, para ele manter a velocidade média daquele percurso, tá? Então, o que acontece no tubo de Venturi? Ele aumenta a sua velocidade e muda a sua pressão dentro do afunilamento. Eu vou ter maior pressão dinâmica. E o que é a pressão dinâmica? Ela é mais forte ou mais fraca que a pressão estática? A pressão dinâmica é o ar em velocidade. E a pressão estática é o ar sem velocidade. Porém, quando a gente fala de pressão, a pressão estática ela é maior que a pressão dinâmica, ela é mais forte. Por isso que ela coloca o avião, a asa, no caso, para cima. A gente vai ter que entender o tubo de Venturi, porque se eu olhar numa asa, eu tenho um tubo de Venturi. Mas você vai falar, Luiz, duvido. Eu olho para uma asa, já vi muito avião por aí, não vi nenhum tubo de Venturi. Perfeito. O que você não está considerando é que em uma asa eu tenho uma curvatura, certo? Uma curvatura aqui no extradorso. Luiz, você tem uma curvatura, mas você não tem outra asa por cima apertando. Não, mas eu tenho a atmosfera fazendo peso. E o ar, para passar aqui, ele tem que vencer o peso da atmosfera. Por isso que ele vai ter um ponto chamado centro de pressão, que é onde ele vai gerar aquele afunilamento, que é o centro de pressão que vai dar a sustentação por conta do ar, que vai passar de maneira laminar muito mais rápido nesse ponto. Tranquilo por enquanto? Positivo. Bom, vamos lá. Vamos falar agora das linhas imaginárias que nós temos dentro da nossa asa. Essas linhas não são linhas físicas, linhas reais. Eu não vou olhar para o avião, vai estar marcado lá. São linhas imaginárias. Primeira coisa que eu vou falar é a corda. O que é a corda? É uma linha reta, imaginária, que liga o bordo de ataque ao bordo de fuga. Seria essa linha aqui, verde. É a corda, tá? Pode ser chamada de corda aerodinâmica, linha de corda, enfim. Ela é a linha reta que liga o bordo de ataque ao bordo de fuga da asa. Se a gente falar de uma asa que seja uma asa simétrica, que os dois lados são iguais, a linha de corda ela vai dividir a área em duas partes exatamente iguais. Essa asa vai ter a mesma quantidade de área para cima como área para baixo. Se a gente falar de um perfil assimétrico, uma asa assimétrica, a linha de corda já vai separar essa asa de maneira diferente, como que é o caso aqui. Ou seja, a parte do extradorso, ela vai ter muito mais área do que a parte do intradorso, tá?
Uma coisa que a gente tem que saber é que eu tenho dois tipos de perfis de asa. Eu tenho as asas simétricas e as assimétricas. Assimétrica, os lados são iguais. Assimétrica, os lados são diferentes. E ela me dá uma diferença para o voo, tá? Principalmente no stall. Quando a gente fala de stall, o que é o stall? É a perda de sustentação devido à grande variação do ângulo de ataque, fazendo o fluxo de ar passar de maneira laminar para turbinado em cima do centro de pressão. Ok. Porém, quando eu falo de uma asa de perfil assimétrico, onde os lados são diferentes, essa asa quer voar, ela tenta voar. Então, conforme eu estou aumentando o ângulo de ataque dessa asa, conforme eu estou levantando o nariz do avião, o fluxo de ar passa, o vento relativo, no caso, passa de maneira laminar, aqui em cima do centro de pressão, e ele começa a turbinar, né? Ele começa a querer turbinar para atingir o centro de pressão, para estolar. Porém, numa asa de perfil assimétrico, conforme eu aumento o ângulo de ataque, o centro de pressão da asa começa a se deslocar para frente. Ele vai se deslocando para frente para tentar dar sustentação nessa asa, até a hora que ele não consegue mais aguentar a sustentação e ele estola. Já no perfil simétrico, o centro de pressão ele não se move, ele fica fixo. Posso aumentar o ângulo de ataque, diminuir, ele está fixo lá. Então, a diferença de uma asa simétrica para uma assimétrica, fora o desenho, é que na simétrica, o centro de pressão não se desloca conforme aumenta o ângulo de ataque. Já na asa assimétrica, o centro de pressão ele tem a tendência de se deslocar para frente conforme eu aumento esse ângulo de ataque. Ok? Luiz, Bom, deixa eu oi. te dar uma paradinha, 2 segundos, Claro. porque a gente escuta muito sobre o stall. Mas o stall não seria, de uma certa forma, uma subida forçada que o piloto faz? Não. Vou até parar a apresentação para pegar aqui. Na verdade, gente, o stall ele é uma perda de sustentação. O que é o stall? Perda de sustentação devido à grande variação do ângulo de ataque, fazendo o fluxo de ar passar de maneira laminar para turbinado. Beleza, Luiz, você já falou isso. Mas ele acontece assim, esse stall? Acontece assim. Ah. Vamos lá. Primeira coisa, o stall, ele tem dois tipos de stall. Ou o stall é comandado, ou, se vocês me permitem falar o português claro, é uma puta de uma cagada do piloto. Tá? Só tem dois stall. Primeiro, vamos falar do stall do voo reto horizontal. O avião está voando aqui, certo? Se eu quero diminuir a velocidade do avião, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a potência do meu avião, só que a partir da hora que eu tiro potência, a tendência do meu avião é descer. Certo? Sim. O avião, quando eu aumento a potência do motor, ele sobe, quando eu diminuo a potência, ele desce. Para eu não descer, para eu manter uma velocidade menor e voando reto horizontal, eu vou aumentar o ângulo de ataque da minha aeronave. Eu vou começar a voar assim, certo? Perceba que o vento relativo está vindo aqui, está passando em cima da asa e começa a turbilhonar. Ele vai subindo o turbilhonamento aqui no bordo de fuga, mais próximo do centro de pressão. Eu ainda quero voar mais devagar. O que eu vou fazer? Eu vou tirar mais potência e aumentar mais ainda o ângulo de ataque. Aqui, eu já estou em uma atitude que talvez eu não consiga fazer uma curva com aileron. Imagina se eu tiver uma atitude assim, o avião assim, eu fizer uma curva para o lado esquerdo, ele estola a asa direita, o avião dá uma coisa chamada guinada diversa. Ele vai para o outro lado. Por quê? Porque o aileron começa a perder eficiência. E qualquer modificaçãozinha já quebra o fluxo de ar. Ou seja, se eu mexer muito no aileron com ângulo de ataque elevado, eu posso estolar a minha aeronave. Por isso que quando eu estou em stall, eu dou preferência a virar meu avião, a fazer manobra no meu avião, só com o leme de direção. Tá? Mas vamos lá, vamos continuar nesse stall aqui. Ó. Eu estou aqui voando com o meu avião. Suponha que a velocidade de stall da minha aeronave é 40 nós. E eu estou a 60 nós. Estou 20 nós acima da velocidade stall. Perfeito, o avião está voando. Vamos supor que eu levantei mais ainda o ângulo de ataque dele, o nariz dele, e eu tirei mais velocidade. Agora, a minha velocidade está a 50 nós. Eu já estou 10 nós próximo ao ângulo de stall, à velocidade stall. Vamos supor que eu tirei mais ainda a velocidade e eu estou com o meu avião pendurado aqui. Estou com o meu avião pendurado. Agora eu estou a 45 nós. A velocidade stall é 40.
Quando eu diminuir um pouco, quando eu aumentar um pouquinho mais esse ângulo, diminuir mais a velocidade, esse avião vai começar a vibrar. Ele vai começar a vibrar tanto, caiu até meu trem de pouso aqui. Ele vai começar a vibrar tanto que parece que eu estou passando numa rua de paralelepípedo. Por quê? Porque o fluxo de ar se descolando da asa. Ele começa a tremer o avião. Significa que eu estou no pré-stall, ou na velocidade de stall, que é a velocidade mínima na qual eu consigo manter um voo reto horizontal. Se eu estiver na velocidade de stall, ou no ângulo de stall, e tentar fazer uma curva com manche, eu estolo. Porque a minha sustentação para o voo reto horizontal é uma, para o voo em curva é outra. Na curva, tudo aumenta. A velocidade de stall aumenta, a potência necessária, a potência requerida, tudo aumenta. Agora, esse é o stall de velocidade, certo? Agora, imagina que eu estou lá a 150 nós. Estou voando que nem um foguete. Eu só pego e puxo o manche para cima. Esse avião vai começar a subir, não vai? Vai. O que acontece quando ele começa a subir? Começa a receber mais vento na parte de baixo, no intrador. A gravidade puxa para baixo também, né? Sim. E a sim, gravidade é a única lei que funciona, vou te falar. É. Porque quem vai É querer subir, ela vai querer te empurrar para baixo. Você vai perceber que a partir da hora que você, mesmo com velocidade, colocar teu nariz para cima, a velocidade começa a cair. Ela começa a cair. E se você manter assim, ela vai cair aonde? Até o stall. Aí você vai, literalmente, cair. Então, o stall, ele é uma perda de sustentação, ou pela grande variação do ângulo de ataque, tá? Ou não, é pela grande variação do ângulo de ataque, porque ela pode ser tanto para você subir, você está variando o ângulo de ataque, você está perdendo velocidade. Então, o stall é um misto do ângulo de ataque, da variação que você está dando como piloto, e você controla a aeronave variando o ângulo de ataque. O piloto só controla a aeronave variando o ângulo de ataque. Não é mexendo nos controles, é variando o ângulo de ataque. Se eu vou mexer no profundor para cima e para baixo no aileron, eu estou variando o ângulo de ataque dele em relação ao ar. Então, ele vai perder a velocidade aumentando o ângulo de ataque. Então, eu vou ter um fluxo de ar que vai se turbilhonando em cima do centro de pressão. Quando ele chegar no centro de pressão, ele estoura. É simples, do nada. Literalmente do nada. Ele vai vibrar e, bum, cai que nem uma montanha-russa. Obrigada. Quem aí já voou? Quem aqui já fez algum voo? Eu? O Renato? Renato, você já fez stall? Já. Como que é o stall? A sensação que você teve? Horrível. Parece que o estômago vai sair na boca. Ah, larga a mão de ser cagão, você é Não é piloto. por causa que ainda mais que eu estolei, era num Senna, que eu tava lá atrás. A sensação é muito ruim. Ah, não, mas você não estava no Essa eu comando. tava como passageiro. Aí a outra que eu tava na frente como no copiloto, aí foi mais tranquilo. É. Quando você tá... Eu odeio... Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu odeio estar em qualquer lugar que não seja no banco esquerdo. No carro, eu prefiro dirigir. No avião, eu quero... Mas não é, gente, não é, porque ali você está sabendo o que você vai fazer. Você vai fazer um stall na tua cabeça, você sabe o que você vai fazer, você sabe... Chamamos disso de control freak, tá? Yes, I'm a control freak. Verdadeiro control freak. Eu preciso do controle, eu preciso estar lá no controle, né? Então, eu não sei se eu ia permitir esse cidadão de entrar nessa aula, mas eu permiti, vai. Boa noite, comando. Aí, eu tô no controle, eu sei o que vai acontecer. Agora, quando eu tô no passageiro, é horrível. Aí parece que o estômago vai sair pela boca, você não sabe. Você é passageiro da desgraça ali. Você não tem como fazer. Agora, quando vocês estiverem fazendo lá no piloto privado a manobra de stall, você vai ter o stall de alta velocidade, stall de baixa, stall em curva, né? Alguns stalls, algumas escolas não fazem, porque você entra em parafuso. Eu gosto de fazer tudo que é stall. Se eu estou voando, eu subo lá 5, 6 mil pés, eu vou fazer o stall para tentar ver como que comporta aquela aeronave. Você vai fazer isso toda hora? Não, você faz stall quando você está fazendo curso, ou quando você está testando uma aeronave. Tá? É assim que você faz stall. Ou se você for um piloto acrobático, que aí o stall faz parte da manobra. Fora isso, você não vai fazer stall nunca. Você não quer nem chegar perto do stall. Imagina, você está voando comercial, você está lá voando na Azul Cargo, sei lá, de Caravan, aí você fala, você olha para trás, assim, os passageiros estão todos atrás, senhores passageiros, vou presenteá-los com uma manobra de stall. Você não vai fazer isso.
Vai ser jato de vômito para Um frente. pra presente meu para vocês, ter uma experiência diferente. Não vai. Luiz, Oi. a sensação do stall que eu tive é a mesma do quando tá fazendo americana. Então, mas a americana, você tem o que você sentiu foi a gravidade zero, que a gente chama. Porque sobe Gravidade zero. muito rápido, né? A gravidade zero é o quê? Eu vou procurar, mas eu devo ter uns vídeos ainda, onde eu pegava caneta assim, e fazia stall no tupi, e aí soltava a caneta filmando com o celular, não era nem com o celular, era com uma câmera digital, velho. A caneta ficava flutuando na minha frente, assim, ó. Eu tava caindo com o avião assim, e a caneta flutuando. Outro dia eu vi um cara colocando água. Você coloca, ela não cai, mas está dando um tunô. Aí é o tunô. Você faz um tunô com gravidade. Você puxa G nele. Mas o stall, a sensação do stall é a perda de sustentação, porque em determinado momento você está caindo na mesma velocidade da gravidade, 14 metros por segundo. Você está caindo. E aí você tem a recuperação do stall, você sente aquele peso. Então, a tua gravidade vai ser maior que 1. É gostoso fazer stall. Tem gente que não gosta, tem piloto que não suporta stall. Tem que levar o pinico? Olha, geralmente você faz na calça, desce como se nada tivesse acontecido, você limpa e segue o jogo, né? A gente não fala nada, Só não. que eu acho que quando a pessoa está em comando, deve ser a sensação melhor, porque você tem um controle da situação. Quando você está com passageiro, é muito ruim. Eu sempre digo que você tem que conhecer a aeronave e as manobras dela, né? Eu sempre subo no avião com medo. Nunca vou falar para você que eu não subo no avião com medo. Eu subo com medo, porque eu sei que eu vou subir. Aliás, ultimamente eu tenho falado isso bastante, o Jorge me acompanha, né, nas minhas empreitadas aí testando o KR. Eu falei a última vez, acho que para ele, falou assim, decolar é opcional, né? Agora pousar é obrigatório. Obrigatório. Então, a gente tem que saber. Hoje, quando você vai decolar uma aeronave de instrução, você está mais tranquilo, eu te falo, porque você está com o instrutor do lado. Mas o instrutor, ele tem meia hora de voo a mais que vocês também, tá? Vocês têm lá 30 horas de voo, o instrutor tem 170 horas de voo. Não me fale isso. O meu grande pânico está sendo intensar o solo à noite. Esse daí eu já estou... Voo noturno? O solo. Não, mas o voo noturno é legal. A única diferença do voo noturno seria para pane, né? Você não consegue ter a relação de profundidade com o solo, né? Seria o pior aí do voo noturno. Ô, Renato, você falou alguma coisa aí, cortou. Não. Não? Beleza. Alguém mais quer falar alguma coisa aí? Então, irei seguir aqui. Deixa eu voltar à minha apresentação. Bom, então, só para a gente falar dos ângulos aqui, que a gente vai falar muito mais aí sobre esses ângulos lá, e a gente fala da linha de curvatura média, né? Que é uma linha que é uma linha imaginária que ela vai acompanhar o extradorso da asa. A gente usa ele de cálculo. Se fosse uma turma de helicóptero, essa distância que eu tenho entre a CMA, que é a linha de curvatura média, e a linha de corda, eu chamo de flecha, tá? A gente usa bastante teoria de voo para helicópteros. Nós temos também o ângulo de incidência, que na verdade nada mais é do que o ângulo formado entre a linha de corda da asa e o eixo longitudinal. Ele é fixo, tá? Esse ângulo de incidência é um ângulo fixo. Comando, não tá compartilhando, hein? Não está compartilhando? Agora tá. Ah, não, já estava aqui, não tá? Voltou, Bruno? Agora voltou. Voltou. Eu estou falando aqui, mas enfim, tá aqui essa imagem. A diferença do ângulo de incidência para o ângulo de ataque é que o ângulo de ataque é variável. O ângulo de ataque é formado entre a linha de corda da asa e o vento relativo ou trajetória da aeronave, tá? E esse ângulo é variável. Já o de incidência é um ângulo fixo. Nós temos um outro ângulo que não mostra aqui, que é o ângulo de atitude. O ângulo de atitude é o ângulo formado entre o eixo longitudinal da aeronave e a linha do horizonte. A gente dá atitude de subida, descida, voo reto horizontal, atitude de planeio, que a gente vai falar bastante também aqui durante o curso, tá? Essa parte eu já falei aqui. Bom, vamos olhar para a nossa asa aqui, que é até aqui que eu queria chegar mesmo. Aqui eu tenho um perfil de asa, que é uma asa... ela é uma asa igual, com os lados iguais ou diferentes aqui?
E aí, pessoal? Diferentes. Diferentes, né? Então, Diferentes. ela Diferente. seria uma asa simétrica ou assimétrica? Assimétrico. Assimétrica. Perfeito, uma asa assimétrica. Então, uma asa assimétrica, o que acontece com o centro de pressão conforme eu aumento o ângulo de ataque? Desloca para frente. Ela vai ter a tendência de ir para frente, mas ela vai para frente até quando? Ela vai eternamente para frente? Não, ela tem uma distância que ela vai, isso aí depende de asa para asa, tá? Mas a sustentação vai funcionar como? Primeiro, eu preciso de quê? De velocidade, certo? Segundo, eu preciso ter densidade do ar. Quanto maior a densidade do ar, melhor vai funcionar a sustentação na minha asa. Ah, então que se a densidade estiver muito baixa, não vai ter sustentação? Vai, mas eu vou precisar aumentar minha velocidade, minha distância de decolagem, um fator de outras coisas aí. O vento relativo, ele sempre vai atingir a minha asa para dar sustentação, sempre. O vento relativo, ele obrigatoriamente tem que atingir a minha asa pelo bordo de ataque. Por que eu digo isso? Porque vão ter questões da ANAC que falam assim, o vento relativo está atingindo o intradorso da asa. Como que esse avião está voando? Primeiro, esse avião não está voando. Se o vento relativo está atingindo o intradorso da asa, esse vento relativo está vindo por baixo. Esse avião está fazendo o quê? Ele está em queda, provavelmente em parafuso chato. Se o vento relativo atingir o bordo de fuga da asa, o que está acontecendo com esse avião? Também, ele não está voando, ele está caindo. Qualquer lado que o vento relativo atingir a asa, que não seja o bordo de ataque, não vai dar sustentação. Por quê? Porque o desenho da aeronave, ele é feito para que a sustentação só aconteça pelo bordo de ataque, pela frente. Então, se ele atingir de qualquer outro lado, não vai gerar o resultado esperado, tá? Então, isso é um mantra até que eu brinco, né? Eu digo que o vento relativo atinge o bordo de ataque da asa de maneira laminar, reto, retilíneo, uniforme, passando em cima do centro de pressão, que é o único ponto numa asa capaz de gerar sustentação. E quando ele passa em cima do centro de pressão, ele gera uma força. Força essa que puxa a asa, primeiramente para trás. Então, puxa a asa para trás e depois para cima. Puxa a asa para trás e para cima. Nesse momento que ele puxa a asa para trás e para cima, ele dá uma força chamada de resultante aerodinâmica. A resultante aerodinâmica é essa força que empurra a asa para trás e para cima. Dada a resultante aerodinâmica, ela vai gerar a sustentação. O resultado de tudo isso na minha asa, no bordo de fuga, será o arrasto. Então, depois que a asa passa dentro do escoamento, passa nessa atmosfera, onde tem esse escoamento do ar em cima do centro de pressão, fazendo a sustentação, o resultado de tudo isso, aqui no bordo de fuga, é o arrasto. Então, o arrasto ele é inerente ao voo, tá? O arrasto é inerente ao voo. Eu posso dizer também que o vento relativo, ele é paralelo ao arrasto, né? Ele é paralelo. Então, o vento relativo, ele é paralelo ao arrasto. Então, uma força paralela ao arrasto. Agora, eu posso falar também que a sustentação, conforme ela puxa o avião para cima, né? Vamos considerar só para cima, é uma força perpendicular ao vento relativo. Vocês conseguem compreender isso quando eu digo que o arrasto é paralelo ao vento relativo e a sustentação é perpendicular ao vento relativo? Vocês conseguem entender quando eu digo isso? Sim. Sim. Tranquilo? Beleza, porque isso é uma questãozinha que é simples, mas pega muita gente. É não saber o que significa paralelo ou perpendicular. Paralelo são linhas iguais, não importa o sentido, tá? Pode ir uma para lá, outra para cá, mas são linhas de mesmo, que estão do mesmo sentido. Pode ir uma para lá, outra aqui, mas elas estão lado a lado. Agora, perpendicular são linhas que se cruzam. Eu gosto até de dizer que perpendicular é o sinal de diferente, né? Tem uma linha para cá e outra linha para cá, certo? Então, o vento relativo, ele é a força que atinge o bordo de ataque da asa, passando de maneira laminar em cima do centro de pressão, onde gera uma força que empurra essa asa para trás e para cima, dando a resultante aerodinâmica. O arrasto é a força paralela ao vento relativo e a sustentação é a força perpendicular ao vento relativo. Deixa eu ver se eu tenho os ângulos aqui. Vamos falar do ângulo de stall, para a gente não seguir muito, porque senão a gente vai entrar muito na matéria que eu ainda não dei.
O stall. Gente, teoria do stall. Perda de sustentação. E esse texto que eu coloquei é exatamente o texto que vai cair para vocês e a melhor definição, tá? Perda de sustentação devido à grande variação do ângulo de ataque, fazendo o quê? O fluxo de ar passar de maneira laminar para turbinado em cima do centro de pressão. Se eu estiver voando e, sei lá, porque cargas d'água, o vento relativo passar de maneira turbilhonada em cima do centro de pressão, eu vou ter sustentação? O que vocês acham? E aí? Acho que não. Repete a pergunta. Vamos lá. Deixa eu até parar aqui para a gente falar dele. Imagina que eu estou voando, certo? Estou voando com a minha aeronave. Por qualquer motivo, que nós não iremos entrar em detalhe, o vento relativo, ele para, ele continua com velocidade. Estou com velocidade. Mas ele para de ser laminar e ele torna-se turbilhonado em cima do centro de pressão. Esse meu avião vai gerar sustentação? Não. 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 O João falou, né, João Gabriel? Isso. Não. Eu vou fazer que nem falavam na escola para mim. Justifique a sua resposta agora. É porque se ele tá passando turbilhonado no centro de pressão, ele vai quebrar a sustentação. Tá, perfeito. E poderia acontecer uma situação dessa em voo? E aí, o que vocês acham? Eu ia te perguntar se tem alguma coisa a ver sobre a turbulência, no caso, você passando dentro de uma nuvem, você, por ter, vamos supor, densidade ali da nuvem, porque o avião treme, né? Quando... Treme não, ele pode cair, tem turbulência aí que machuca bastante até os tripulantes, porque ele cai lá 500 pés e sobe 500 pés. Ele vai a 1000 pés, assim, ó, e aí o cara que tá lá dentro é passageiro da agonia. Mas é que a turbulência, ela é uma variação de densidade, temperaturas diferentes, correntes que vão passar dentro da nuvem, geralmente dentro do CB, ou próximo ao CB, que vai fazer o avião balançar. Mas aí ele pode gerar um stall? Pode. Por isso que quando eu tenho o ar turbulento, eu estou lá passando por uma turbulência. O que eu faço? Aumento a minha velocidade ou diminuo a minha velocidade? E aí, o que vocês acham? Aumenta para gerar Diminuir a velocidade. Aumento? Diminuir. Quem acha que aumenta, fala para mim. Diminui a velocidade, como? Tem que diminuir a velocidade. Eu acho que Mas você vocês têm que aumenta. decidir. O aumento ou diminui. Vamos lá. Eu acho que aumenta. Tá. Vamos lá. Eu vou ficar sem Se eu responder isso. Eu acho que aumenta também. Diego acha que Eu aumenta. aumenta para sustentar. O Michael acha que aumenta também, Michael? Isso, para Tem que sustentar. diminuir a velocidade. O Maxwell tem que diminuir. Valdevino, aumenta ou diminui? Eu diminuí a velocidade. João, aumenta ou diminui? Eu diminuiria. Eu não ia responder. Vocês não Mas... têm opção de não responder, meu irmão. Aqui a gente... É porque assim, eu pensaria que se você está em turbulência, né? Então você a aeronave está sofrendo, digamos. Então, tipo assim, você diminuiria para ela sofrer menos, mas você pode perder a sustentação. Então, é um impasse de diminuiria um lado e será Passar rápido, se pode chegar a quebrar até a aeronave. Ó, eu tô bem tranquilo de voar com vocês aqui, viu? Vamos lá. Ô, Alexandre, e aí, você diminui ou aumenta? Eu aumentaria a velocidade. Aumentaria. Quem mais está aqui? Diógenes, Bernadette. Quem mais está aqui, ó? Eu diminuiria. Tá. Qual foi a pergunta? O comando, qual foi a pergunta? Pode a pergunta? Quando eu estou numa turbulência, passando por uma turbulência, aumento a velocidade ou diminuo a velocidade? Ejeta. Não, você não tem opção de ejetar coração. Você está ali no avião. Diminui com toda a certeza do mundo. Diminui. Tá vendo? Manete de potência para trás. Vamos lá, gente. O que acontece? O Maxwell falou uma coisa que a gente tem muita lógica. E essa pergunta aqui eu fiz para terminar a aula mesmo. Porque eu tenho dois tipos de stall. Eu tenho o stall de baixa velocidade, que é aquele que eu perco a velocidade, né? E o avião perde a sustentação. E eu tenho o stall de alta velocidade, onde eu passo de 350 nós e o fluxo de ar, ele literalmente comprime no bordo de ataque da minha asa. E aí o avião não tem velocidade. Vamos falar dos dois.
Primeiro vamos falar da turbulência. Eu estou passando por uma turbulência. Quanto mais rápido eu estou passando, maior é a pancada que eu vou seguir. Ou seja, eu vou tomar pancada na parte do intrador, se esse avião ele pode correr o risco. Claro, né, guardadas as proporções da turbulência, pode correr o risco de quebrar a minha longarina da asa. Eu não sei vocês, mas eu não gostaria de ter nenhum problema com a minha longarina durante o voo, porque ela só é o principal elemento estrutural da minha asa. Se eu perder a longarina, talvez eu chegue lá de polidense no inferno, por conta da minha vida pregressa. A gente não vai discutir isso aqui, mas provavelmente você não vai manter voo, tá? Não vai manter o voo. Quebrou a asa, já era. Agora, numa turbulência, eu vou diminuir a velocidade, mas não vou diminuir essa velocidade ao ponto de perder sustentação, tá? Para isso, tem uma pecinha lá do lado esquerdo que geralmente é muito bem remunerada, chamada comandante. Então, vocês vão ter que calibrar a mão. Isso é da sensibilidade. É claro, eu sei qual que é. Por isso que é bom, importante você ter a teoria de voo assim, na tua carne. Eu sei qual que é o limite mínimo que eu posso voar na aeronave. Eu vou voar acima do stall, e com uma segurança acima do stall. Mas vamos lá, meu avião estola a 60 nós, eu estou passando a 150 nós numa turbulência. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir para 100 nós. Diminuir 50 nós é muito menos pancada. Eu não vou chegar a 40 nós para estolar o avião. Só que eu não vou passar com mais velocidade. Quanto menos velocidade eu passar dentro de uma turbulência, menor é o impacto na minha aeronave. Certo? Então, numa turbulência, a gente diminui a velocidade. Agora, vamos falar do stall de alta velocidade. O stall de alta velocidade, eu não lembro direito, mas ele foi literalmente descoberto na Segunda Guerra Mundial. Vocês já viram alguns vídeos da Segunda Guerra Mundial que os aviões entravam assim, principalmente os bombardeiros, né? Eles entravam, caíam assim, ó, faziam aquela queda praticamente vertical que o piloto socava a mão na manete, ele queria descer muito rápido para jogar as bombas e recuperar, né? Só que o que acontecia? Ele chegava tão rápido, ele passava de 350 nós, e aí a ponta da asa e a asa, o bordo de ataque, já chegava quase próximo à velocidade do som, porque o ar comprimia aqui. Ele comprimia no bordo de ataque. Quando o ar comprime, ele não vai passar, ele não vai colar na asa. Ele vai descolar. Se ele descolou da asa, eu não tenho mais sustentação. Eu não estou passando com o vento relativo de maneira laminar. Ele está passando, apesar de ter velocidade, totalmente turbilhonado. Ou seja, eu estou tendo um stall de alta velocidade. Os pilotos, eles descobriram da pior maneira possível. Eles morreram. Eles tentavam recuperar puxando o manche. Muitos quebravam o manche, porque a força era tão grande aqui no profundor que ele segurava, o piloto fazia a força para colocar o manche no peito, quebrava o manche e ele entrava voando daquele jeito. O que eu devo fazer no stall de alta velocidade? Primeiro, diminuir a velocidade. É a primeira coisa que eu vou fazer. Aliás, em qualquer stall. Stall é o quê? É perda de sustentação devido à grande variação do ângulo de ataque, fazendo o fluxo de ar passar de maneira laminar para turbilhonado em cima do centro de pressão. Beleza, essa é a teoria. Na prática, o que é o stall? Eu perdi a sustentação, meu avião caiu. Pum. O que eu vou fazer? Primeira coisa, tira a potência. Manete idle. Eu puxo a potência. Eu não quero que esse avião ganhe tanta velocidade para não chegar no stall de alta, de sair do stall de baixa velocidade e se transformar no stall de alta. Certo? Tirei a potência. O que eu vou fazer agora? Vou deixar o nariz para baixo para ganhar velocidade. Eu não quero ganhar tanta velocidade. Eu só quero ganhar velocidade na qual a minha aeronave tenha sustentação. Se eu olhar para o velocímetro, é aquela faixa verde do meu velocímetro. Então, vou ganhar velocidade. Ganhei a velocidade de sustentação, vou puxar o manche suavemente, eu vou cabrar ele suavemente para que ele volte na atitude de voo reto horizontal. Voltou na atitude de voo reto horizontal, eu calço o motor, eu coloco o motor e aí sim eu consigo voltar do stall. Essa é a recuperação do stall. Na próxima aula, eu vou trazer um vídeo da Red Bull. Não sei se vocês já viram daquela corrida do Red Bull Air Racing,
que o cara teve um stall de alta velocidade, ele bate o avião na asa e sai. Já viram esse vídeo? Eu vou trazer para vocês. É um stall de alta velocidade. Ele tá vindo e tem um stall. O da água? O avião bate da asa na água e volta. Graças a Deus, esse cara não fez nada. Se ele Um tinha extra 300. se ele tinha 30 vidas, ele gastou 28 nessa daí. Porque a água, ela tem outra coisa também diferente do ar. A água é incompressível. Você não comprime água. Se você não acredita em mim, dá uma pula do trampolim, numa piscina, dá uma barrigada. É uma delícia. Vai lá que vocês vão gostar. Não faz Mulheres isso, não. vão É pior do que adorar. pular no chão. Entre os homens, não vai dar certo também. Tá? A Ela água devolve o soco, né? Sim, ela te... Eu não tenho barriga. mas não Pior precisa do que ter. bater no chão. Eu tenho muita barriga, ela abre, minha barriga abre espaço, né? Mas mesmo assim, ela vai te voltar toda a força. Então a água, ela é incompressível. O ar já é compressível, por isso que eu tenho stall de alta. Certo, pessoal? E aí, dúvidas? Nós vamos parar por aqui hoje, que eu não quero prolongar muito, não. Seria como você falou sair diminuindo a velocidade, seria quando você está atolado na lama. Você não sai da lama acelerando, você sai devagar. Na direção. Seria Guardadas as devidas proporções, sim. Quanto mais eu acelero na lama, mais eu afundo o meu carro na lama, até encostar o fundo do carro no barro. Nunca mais eu vou sair. É mais ou menos isso. É que, na verdade, Bernadette, quando a gente você fez stall, qual que é a situação que você... Vamos falar aqui, qual vocês acham que seria a situação que pode ocorrer inadvertidamente, ou seja, sem a minha intenção, um stall? Qual parte do voo? Qual fase do voo? E aí? quando você está subindo. Só subir. Fala, Maxwell. Seria a fase que ela falou, ganho de altitude, subindo. Vamos melhorar isso daí. Quem consegue melhorar isso para mim? Tem duas. Eu já vou dar outra dica. Qual que é as duas fases mais perigosas de um voo? Pouso e decolagem, né? Pouso e decolagem. E decolagem, perfeito. Por que a fase mais perigosa do voo? Primeiro, a minha velocidade ainda está baixa. Segundo, eu estou próximo ao solo. Se eu tenho um stall a 5.000 pés, o que vai acontecer? Eu vou sentir o meu estômago vir na bochecha, mas eu vou recuperar. Eu vou perder lá 500 pés, 300 pés, muito, tá? Eu tô falando muito. Você vai lá recuperar. Agora, você imagina que você está a 300 pés do solo fazendo um pouso, você estola. Você não vai recuperar, teu avião vai chapar no chão. Então, é um tijolo, você virou um tijolo. A parte mais perigosa do voo é o pouso e a decolagem. E por que lá você corre o risco do stall? Porque você está vindo no voo planado, você está segurando a aeronave. Então, se o piloto errar ali, se ele puxar muito o nariz, ele vai estolar. Certo? Se eu deixar descer muito assim, eu vou ganhar velocidade, eu vou enterrar meu avião no chão. E a mesma coisa na fase de subida, na decolagem. Eu vou tirar o avião do chão. Eu não posso simplesmente puxar o manche. Não é que nem filme, o cara puxa com as duas mãos, faz aquela força. Imagina, isso aqui, ó, o movimento do avião é isso aqui, ó. Se eu fizer qualquer movimento mais forte que isso no meu avião, no Cessna, é uma bolacha. Você faz isso, faz aqui, joga para lá, ele mexe isso. Né? Porque é um avião treinador, ele deixa você errar. No Paulistinha também, você vai mexer o caldeirãozão lá e tal. No bueiro também acontece, que o bueiro é pesado, eu não gosto de voar bueiro. Mas você pegar um avião mais arisco, mais rápido, você vai ver que a brincadeira é diferente. Você pegar um Tupi, um Cherokee, um Archer, você vai ver que ele é mais na mão. O Cessna, ele é mais dócil. Então, se você vier e puxar muito esse manche, você estola. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que aprender a pousar, por isso que a gente faz o curso. Então, aprender a pousar o quê? É saber qual que é o ângulo correto, onde eu consiga segurar a minha velocidade, não ganhar velocidade, não perder, manter a velocidade perfeita. Vamos falar do Cessna, acho que a maioria vai voar Cessna aqui. Velocidade de pouso do Cessna é 70 nós. Você está vindo lá com flap 2 ou flap 3, né? 65 nós, mas você cai que nem um tijolo. Então, você tem que segurar ali. Qual que é o desafio? Manter o avião reto e a velocidade constante. Se você manter a velocidade constante e o avião nivelado, com o ângulo de ataque, você vai fazer um pouso bonito. Chegou próximo ao solo, você vai arredondar, segurar um pouquinho mais e vai tocar. Essa é a dificuldade. Se eu errar nisso daí, eu posso estolar.
Então, por isso que é importante eu saber, primeiro, a velocidade limite desse avião. Para decolar, eu vou decolar sempre de 120% a 130% acima da velocidade de stall. É uma conta, é receita de bolo. Tá? A velocidade limite que estará no manual. No manual da aeronave. Sempre o manual da aeronave. A gente considera manual da aeronave. Tá? Não é o manual do Luiz. O Luiz acha... Não, da aeronave. O Luiz não acha nada. O piloto segue à risca o que está o manual da aeronave. Beleza? Comando. A gente vai falar muito, viu? De pouso, de decolagem, muita coisa aqui. Podemos falar aí que o pouso é um stallzinho coordenado? Não, pelo amor de Deus. Sei que você virou um vetol, assim, pelo amor de Deus, Valdelino. Não, o pouso, ele é um planeio, tá? Ele é um planeio. O que é um planeio? Ângulo de ataque positivo e você está vindo para baixo. É um planeio. Você está matando a velocidade do avião. Você só tem um pouso que você usa stall, que é o pouso de 3 pontos, quando o avião é convencional. Você vai voar sobre a pista, que seria esse tipo de aeronave aqui, né? Que tem o trem de pouso principal à frente e a bequilha atrás. Você vai voar sobre a pista e vai estolar o avião já bem rente à pista com os três três de pouso, né? Os 2 dianteiros e aquele traseiro. Só esse. Se você fizer um pouso estolado com o avião, você vai tomar uma pancada que a gente chama de catrapo. Aquele avião puro, assim, ó, pouso Boeing, Boeing. Eu gosto quando dá mais de 3 pulinhos, eu acho muito bonito. Vai pom, pom, pom. Geralmente no terceiro para o quarto pulo, o avião já está indo para tudo que é lado. Você já não tem mais controle de nada. Você não tem velocidade para ter o controle aerodinâmico, tá? E o avião virou o quê? Um pogobol. Né? Eu não sei, mas eu nunca consegui. E você não consegue parar ele porque ele está pulando, né? Nos freios não funciona. O freio, qual que é a ideia do freio? É você parar mecanicamente o pneu que está no contato com o solo. Se você virou um pogobol, não vai parar. Então, melhor coisa, gente, já põe na cabeça de vocês, pouso é só garantido. Pouso garantido é o quê? Você está vindo estabilizado, tudo certinho, você vai tocar. Luiz, mas eu estou em pane, eu tenho que pousar. Ok. Mantenha a classe, coordene no rádio, porque você está sendo gravado. Tá? Vocês viram o vídeo que eu mandei agora à tarde a uma estudante? Coitada, ela entrou em pane total. Mas eu não vi, eu vi que você mandou, ainda não consegui ver que eu estava numa aula, vim para cá correndo. Aliás, Quando eu vou entrar puder, em outra. vale a pena para ver como o trabalho em grupo com a torre, o cara, como ele orientou a menina foi conseguindo, foi pegando aquilo ali, mas ela perdeu total. O equilíbrio emocional me parece uma coisa muito importante, né? Olha, gente, eu vou falar para vocês que o equilíbrio emocional, ele deriva de 2 coisas. Primeiro é conhecimento. Se eu conheço o que está acontecendo, eu sei o resultado. Para bom ou para ruim, eu sei o que vai acontecer. E segundo é treinamento. Então, são 2 coisas que vão te dar equilíbrio emocional. Conhecimento e treinamento. Por que a gente treina pane pra caramba em aeronaves? Porque se um dia... A gente não quer, nunca. Mas se um dia eu precisar pousar, eu consigo. Se um dia eu tiver uma pane, eu consigo. E, ó, não vou falar muito longe, não. O Jorge está aqui com a gente, aqui, ó. Vou falar, ó, eu vou encerrar em 2 minutinhos, tá, gente? Que eu tenho uma outra aula para entrar aqui, já estão me chamando da faculdade. O último voo que a gente foi fazer no KR, eu estou trocando injeção eletrônica. Deu um problema elétrico e apagou a injeção eletrônica na decolagem, né? Não foi assim, Jorge? Foi. Foi. Eu vi que você saiu meio esquisito, eu falei, ixi. Eu consegui. Mas aí tá. Eu não consegui. Olhando lá da cabeceira da pista. Eu não consegui parar o avião na pista pela distância. O que eu tive que fazer? Tirei o avião do chão. Manete para frente. Tirei o avião do chão, subi sem potência, mas estava com potência até para subir. Só que quando eu consegui ganhar 200 pés, o avião começou a chacoalhar que nem uma coqueteleira, alucinada. Que era o quê? O motor dando falta de eletricidade, de impulso elétrico nos bicos de combustível. E assim, ele estava morrendo. O que eu fiz? Coordenei no rádio, falei que eu estava vindo para pouso, joguei, cheguei a 500 pés, falei, aqui é minha casa, não vou subir mais, não vou forçar o avião. Porque daqui eu já consigo, da onde eu tô, já consigo aproar na pista. Eu já estava vendo até outro lugar para pousar, não ia pousar na pista, ia pousar em outro lugar lá, ia fazer... Outra pista alternativa, né? A de 1000 metros. Já ia fazer... aquele ioiôzão lá. A montanha-russa. Consegui voltar,
Não afastei muito, porque eu não queria também. Fiz a curva, girei base, né? O que eu girei base, eu estava relativamente alto para a base. O que eu fiz? Eu glissei o avião. Vou pôr até esse vídeo depois ali. Se você quiser colocar, pode colocar, mano. Tá? Você tem o vídeo. Eu glissei o avião, coloquei o avião de lado, assim. O avião fez isso. Ele caiu. Porque aqui eu perco sustentação. Jogou na faca Joguei de o lado, avião né? no chão. Oi? Jogou na faca lateral. Joguei ele aqui, na faca. Quando ele desceu, que ele foi perto do chão, eu pulei a cerquinha, dá até para ver fazer o avião assim. Pulei a cerquinha e toquei o avião no chão. Mas, Luiz, por que você fez isso? Porque sempre eu treinei com esse avião 3 pousos. Um muito curto, que eu acho que é mais bonito. Né? A gente tem até gravado isso aí, fala que pouso bonito, eu falo no rádio lá, que é aquele pousinho curto e para. O pouso Para em mais 200 rápido, metros, né? é para o curtinho. E aquele outro pouso que eu venho na faca, arrumo o avião e coloco ele no chão. Que foi a segunda vez, infelizmente, que eu tive que usar esse daí. Mas é o quê? É treino. Quanto mais você treina, mais sorte você tem. Mas essas opções todas são dadas pelo Aeroclube? Eles dão esses treinos, o Plan B? Você vai ter vários tipos de treinamento. Aproximação 180, aproximação 360. Você vai ter vários tipos de... Você vai treinar isso daí. É que eu treino na minha aeronave, sabendo das condições dela. Claro, o que eu faço no meu avião, eu não consigo fazer. Se eu fizer no Cessna, eu caio. Não faz. Ele não tem a sustentação que tem. Então, claro que você vai aprender. Mas, sempre, desde quando eu me conheço por gente na aviação, os meus pousos, 90% é sem motor. Porque eu estou treinando o que aí? Pane. Motor Não, parar mas lá em o cima. padrão, eu estou voando em Itanhaém. Lá em Itanhaém o cara fala, não, o padrão aqui é 1.500 RPM. Beleza. Mas se um dia perder o motor, ele não sabe pousar. Eu sei. Então isso é treino. Quanto mais você treina, mais tranquilo você fica. Só que tranquilidade não é falta de respeito. Respeite a máquina. Quanto mais você respeitar o limite dela, mais tempo de vida você tem. Eu costumo dizer que eu sou um piloto cagão. E a escola de vocês não vai dar o treinamento prático? Você ainda não pensou nisso? Então, Amém, eu tô Deus, terminando escuta ela. eu tô terminando meu Gente, você instrutor joga de pro voo. universo. Não, vamos ver, quem sabe. Já tenho Não, certeza. eu tô terminando meu... Eu não pensava em ser instrutor, agora eu tô tirando meu curso de instrutor de voo, tô fazendo. Quem sabe? O piloto privado talvez não, mas o piloto comercial, depois a gente conta para vocês, dá para fazer para todo mundo aí. Boa. Beleza? Perfeito. Pessoal, vou ter que encerrar, que eu tenho uma aula agora, eu tinha uma aula 2 minutos lá. atrás. Que eu vou ter que Compromisso entrar. é compromisso. Qualquer dúvida, Obrigada. mandem lá no grupo, tá? Amanhã, não sei se é o Bruno ou se sou eu, novamente, eu vou conversar com ele, porque a gente não tem dias assim fixos, a gente tenta... Era para ser 2 aulas por semana, a gente está tentando fazer todo dia para dar essa força para vocês aí. Tá bom? Tranquilo? Alguma dúvida? Boa noite. Fechou, comando. Negativo. Obrigada. Show de bola. Beleza. Obrigado. Tchau, tchau. Uma Miguel, boa noite a tchau. todos. Você chegou atrasado hoje, viu? Eu tava em outro. Eu ou o Bruno? Estava em outra aula. Não, Gente, vocês não têm noção, a gente sai de não uma falei para nem de outra. você. Desculpa. Ah, Estou falando do amiguinho, desculpa. Não, Eu tá tranquilo. tava junto com ele. Gente, eu vou sair aqui, se vocês quiserem ficar conversando Tchau, aqui. tchau, tchau. Obrigada. Tá bom, Tchau. vai lá, pessoal. comando.